Você aí de casa, você se considera uma pessoa romântica? Quando alguém faz essa pergunta, normalmente está se referindo a pessoas mais sentimentais. Porém, na literatura e nas artes, onde esse conceito surgiu, as definições são um tanto diferentes. O movimento teve origem lá na Europa do século XIX. Seu impacto foi muito além da literatura. O romantismo influenciou as artes de forma geral, a filosofia e até mesmo o pensamento político de sua época. Durante o período em que esse movimento durou, a sociedade foi pautada por uma atitude e visão de mundo mais individualista, um pouco diferente do que sugere a ideia moderna do romantismo, não é mesmo? Outro viés do romantismo é a ênfase nas emoções pessoais. Essa parte se assemelha ao nosso conhecimento do que é romântico ou não nos dias atuais. Quando observamos as relações amorosas na contemporaneidade, nos deparamos com um cenário marcado por insatisfações. O número de divórcios durante a pandemia explodiu. O segundo semestre de 2020 registrou o maior número de divórcios já registrados em cartórios no Brasil. Foram 43.800 processos contabilizados. O número foi 15% maior em relação ao mesmo período de 2019. Paradoxalmente, o amor é um campo onde a gente pode estudar e aprender mais e conhecer a nossa própria cultura, porque as coisas não estão indo muito bem. Então tem sofrimentos, tem angústias que talvez sempre existiram, mas as grandes instituições, elas preservavam. Então o seu casamento é esse, ele é até que a morte os separe, ponto. E aí a gente foi dentro dessa estrutura muito antiga, sócio-patrimonialista, a gente foi colocando o afeto dentro disso. Então é mais ou menos recente, é na era moderna, alguns poucos séculos, em vista da história humana, que a gente romantizou o casamento e propriamente o amor. Nesse cenário um tanto assustador para os casais, muitas pessoas apostam no romantismo para não acabarem fazendo parte da estatística do divórcio. Mas até nisso precisamos ter atenção, para que não tenhamos justamente o efeito rebote e nos transformemos em casais melosos de maneira exacerbada, pois isso pode ser maléfico para a nossa relação. Nós fomos às ruas para saber, você se considera uma pessoa romântica? Acho que não. Não me considero e acho que nunca recebi. Olha, uma vez quando eu recebi uma carta assim enrolada, assim, com vários eu te amo. Me considero e já recebi. Eu recebi no Dia dos Namorados do ano passado um ursinho de pelúcia e um botão de rosa. Foi muito significativo. Foi incrível, foi maravilhoso. Eu cheguei até a chorar de emoção. Uma viagem, um caminho de flores e me pediram em namoro. Achei muito fofo. Eu sou meio bruta, né? Mas eu gostei, foi bem romântico. Mas eu me considero uma pessoa romântica. Não aquele romantismo, sabe, como é que eu posso dizer, de novela, mas eu sou romântica. Aposto que em algum momento da vida você já ouviu a frase "tudo que é demais enjoa". Você acredita nessa expressão? O romantismo exagerado é identificado graças a um determinado grupo de crenças sobre o amor que muitas vezes pode ser geradas por aquilo que aprendemos sobre relações em filmes, músicas, na publicidade e entre outras influências externas. Não importa onde esteja, ou o que esteja fazendo, ou com quem esteja, eu vou sempre, com toda força, verdadeiramente, completamente, amar você. Outra crença que representa o romantismo exagerado é a ideia de que outra pessoa tem que nos fazer feliz, que supostamente o nosso par tem a obrigação de fazer certas coisas para nos satisfazer. Dessa maneira, estamos responsabilizando o parceiro pela direção em que o relacionamento caminha. Caso a relação não esteja bem, a suposta culpa é do cônjuge.
que não estaria fazendo o suficiente. Uma ideia errada ou exagerada sobre o romantismo e o amor pode nos mergulhar em relacionamentos nocivos, em que vamos sofrer devido à dependência. É importante começar a mensurar nossas relações para que não se tornem tóxicas, enjoativas ou mesmo catastróficas. E na sua opinião, romantismo demais enjoa? Não adianta nem tentar me esquecer. Não. Não.